Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Abacuque, dando continuidade às pregações neste livro. Abacuque, capítulo 1, a pregação será do verso 5 até o verso 11. Abacuque, capítulo 1, do verso número 5 até o verso 11. Assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, Senhor, a Tua palavra, ó Deus, mais uma vez está aberta no livro do profeta Abacuque. E o propósito, Senhor, é mais uma vez expor agora esta outra porção da Tua palavra. Ó Deus, através da Tua palavra, nos exorta. Através da Tua palavra, Senhor, trata conosco. Através da Tua palavra, Senhor, fala com o Teu povo. Ó Senhor, através da Tua palavra, faze tudo isto. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome, apesar das minhas debilidades tantas, Senhor, que eu possa ser um instrumento Teu na exposição da Tua palavra. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome, e que aqueles que aqui estão, Senhor, possam estar com os ouvidos atentos para ouvir a exposição, a pregação da Tua palavra. Faz isto, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós, reformados, nós, chamados calvinistas, nós declaramos, nós cremos que não há absolutamente nada neste mundo que aconteça que não seja a vontade de Deus. Nós cremos no Deus que é soberano, nós cremos num Deus que reina absoluto sobre tudo e que realmente não há detalhe, o menor que seja, que escape das suas mãos, que não esteja nas suas mãos, que não seja governado por Ele mesmo. Isso é o que nós cremos. Ainda que em muitas ocasiões na nossa vida aconteçam coisas que nós não conseguimos entender e que isso acaba muitas vezes sacudindo essa nossa declaração de fé de que o Senhor, de fato, reina. Porque muitas vezes, realmente, tantas coisas acontecem ao nosso redor ou conosco que nos faz ficar meio, puxa vida, será que é isso mesmo? Ou será que é Deus mesmo quem está fazendo algo desta natureza? Sobretudo quando nós contemplamos o mal acontecendo. Sobretudo quando nós contemplamos os justos sofrendo nas mãos dos perversos. Sobretudo quando nós contemplamos ações tão duras vindo de fora contra aqueles que temem a Deus. Ou até mesmo calamidades e problemas surgindo no meio da igreja ou na nossa nação. São os problemas que geralmente nos levam a questionar se realmente é Deus quem tem feito estas coisas. Será que Deus seria um Deus capaz de erguer homens maus
para se voltar contra o seu próprio povo? Será que Deus, ele age assim? Será que faz sentido? Será que isso não seria ir de encontro à santidade de um Deus que é santo e que não aprova jamais o pecado? Será que Deus, ele se utiliza do mal para tratar o seu povo? São várias, meus irmãos, as perguntas que nós poderíamos fazer. São tantas as coisas que nós experimentamos na nossa vida que nos levam a questionar muitas coisas e a muitas vezes realmente nos queixarmos diante de Deus. E é exatamente o dilema do próprio profeta Abacuque. Nós vimos nas últimas exposições o que estava acontecendo. O profeta, ele se ergue, levantado pelo próprio Deus, e neste diálogo com o próprio Senhor, ele faz uma oração em forma de queixa. E a sua queixa, ela era em razão dos pecados que estavam dentro do povo do Senhor, a nação do sul, que seria Judá, que ao invés de aprender com a nação do norte, Israel, que abandonou os caminhos do Senhor e então foi subjugado por povos e nações de fora, eles seguiram os mesmos caminhos deles. E estava lá, no meio desta nação. Todo tipo de bagunça, todo tipo de pecado, problemas vários, imoralidades, injustiça, violência muito grande. O profeta vai repetir isto com frequência. E ele não consegue entender por que razão o Senhor se demora a tratar aquilo. Por essa razão ele questiona: até quando, Senhor, clamarei eu? Por que, Senhor, me mostras a iniquidade se eu não posso resolver tais coisas? Somente o Senhor pode resolver tais coisas. Por que razão? Até quando? Até quando? Essa é a crise de Abacuque. Ele não consegue compreender aquilo. Ele não consegue entender porque Deus está em silêncio. Ele não consegue entender e ele imagina: Deus está inativo. Porque ele não trata isso e resolve tudo de uma vez. Porque ele não age em favor do seu povo, vivificando o seu povo. Porque ele não dá um coração ao povo temente ao coração do povo que vivia nos dias do rei Josias. Homens que foram apegados à palavra, como o próprio rei Josias foi nos seus dias, depois de um avivamento extraordinário que aconteceu naqueles dias. Mas o povo estava caminhando de modo perverso, como o próprio rei Jeoaquim, filho de Josias. E cada um, então, fazia aquilo que era interessante aos seus próprios olhos. Abacuque, como homem sensível ao pecado no meio do seu povo, ele não pode permanecer em silêncio. Nós vimos, ele se queixa não de Deus. Ele se queixa não do Senhor, mas ao Senhor. Ele roga a Deus. Ele suplica ali. E então, irmãos, nós chegamos a esta sessão outra. Quando nós encontraremos não mais o profeta Abacuque falando a Deus, mas a partir do verso 5, nós encontraremos o Senhor Yahvé, o Senhor Javé, respondendo à queixa do profeta Abacuque. E já é dramática a forma que inicia, porque o verso 5 não começa dizendo assim: assim diz o Senhor, ou assim responde o Senhor ao profeta Abacuque. Não! Ele já começa declarando o que haverá de acontecer com o povo, o que haverá de acontecer com Judá, por causa dos seus próprios pecados. Ele responde ao próprio profeta. E ele já começa dizendo assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Está aqui, irmãos, a resposta do Senhor. É Deus falando. Javé falando. Ele não permaneceu em silêncio. Como falamos na última exposição,
O seu povo clama e o Senhor responde. O seu povo clama e o Senhor responde. E aqui nós temos o Senhor, de fato, respondendo à queixa de Abacuque. Isso já nos indica uma coisa importante. Se nós suplicarmos ao Senhor, em conformidade com a sua verdade, como fez o profeta, ele estava reivindicando e clamando porque ele via que havia problemas e pecados. E o Senhor é um Deus que odeia o pecado, ele ama a justiça. Ele sabia que o Senhor, em alguma ocasião, poderia respondê-lo. Quando nós clamamos ao Senhor, nós devemos estar certos. Ele nos responderá. De alguma forma, em alguma ocasião, em algum momento, no seu tempo e também do seu jeito. Ele responderá do seu jeito. Ele não terá de responder dando-nos algo ou respondendo-nos do modo que nós gostaríamos, ou dando a nós necessariamente aquilo que nós pedimos a Ele. Porque, irmãos, o que nós veremos aqui é o seguinte: o próprio profeta Abacuque vai ficar ainda mais alarmado diante do que o Senhor vai fazer aqui, diante da resposta de Deus. Isso vai agravar ainda mais o seu drama naquele momento, e nós veremos mais à frente na próxima exposição. Ele apresenta mais uma queixa a Deus. Porque, irmãos, provavelmente o próprio profeta Abacuque, ele clamava ao Senhor para que o Senhor agisse no seu povo, vivificando o seu povo, mas não da forma que o Senhor vai responder aqui para ele. O Senhor, ele vai agir tratando o seu povo de um modo diferente do que o profeta pedia a ele. Isso já de cara, irmãos, nos mostra muito de que realmente o Senhor, ele não precisa responder às nossas queixas, mas ele responde, mas ele não tem de necessariamente responder como nós queremos. Ele sabe como tratar o seu povo. Ele sabe como agir com o seu povo. Muito mais do que nós. Muito mais do que sabia o próprio profeta Abacuque. E muito mais do que nós, irmãos. Nós podemos, no meio de toda a nossa caminhada, nós podemos, em meio a todos os nossos dilemas, nós podemos, em meio a tudo aquilo que nós experimentamos na nossa caminhada e tudo aquilo que sofremos, por causa do pecado dos homens, por causa do nosso próprio pecado, calamidades que vêm, doenças, enfermidades, um governo corrupto, um governo cheio de problemas, que só promove o que é mal, que não pune o mal, impunidades e uma série de coisas. Nós podemos clamar ao Senhor para que nada disso aconteça. Nós podemos pedir ao Senhor que Ele trate o seu povo de uma forma distinta. Nós podemos pedir ao Senhor que Ele realmente trate da nossa circunstância de um modo que talvez seja mais confortável para nós. Nós podemos clamar a Ele, e não é errado. Mas Ele não tem que fazer isto. Muitas vezes o caminho e a resposta do Senhor não será a que nós esperamos. E o que é que nós devemos fazer em meio a isto? Irmãos, nós devemos entender que a resposta de Deus, ainda que seja diferente daquilo que nós esperamos para mudar as nossas circunstâncias, seja lá o que for que você experimente, é a melhor resposta. E a ação dele em favor do seu povo, ou em resposta à nossa oração, a ação dele é a melhor ação. É a melhor forma de tratar. É a forma mais sábia de se resolver um problema. Ou você tem dúvida disso? Nós sabemos, irmãos. Não sabemos orar nem como convém. Nós não sabemos pedir o que é certo. Há muita confusão em nós.
Há muita confusão na nossa cabeça, há muita confusão no nosso próprio coração pecaminoso. Nós pedimos muitas coisas que não serão boas para nós, mesmo que essas coisas que pedimos sejam coisas boas em si, mas que para nós nunca serão boas. Ou que nunca será um meio eficaz para resolver aquele problema que nós enfrentamos na nossa família, na nossa vida, na nossa nação. Então, nós veremos aqui qual será a resposta do Senhor e o modo que Ele vai tratar esta questão. Então, quando você clamar por algo e você experimentar exatamente o contrário, você pode se queixar a Deus, mas não murmure. Se sujeite à resposta do Senhor. Não murmure ao Senhor. Não haja com um coração descontente diante do Senhor. Porque isso é pecado. E é o mesmo que dizer ao Senhor que Ele não sabe o que Ele está fazendo. É dizer que este Deus, que em sua sabedoria e em sua providência, não sabe o que está fazendo. Que a sua sabedoria não é tão grande assim, que a sua santidade não é tão grande assim. Isso só vai nos levar a afundarmos mais em mais pecados, em mais problemas, e só vai trazer para nós males reais. O profeta clama, nós clamamos ao nosso Deus, mas Ele responde, mas não necessariamente da forma que nós queremos, nem no tempo que nós queremos. Lembrem-se, o profeta Abacuque estava clamando há bastante tempo. Você pode clamar por muitas coisas, mas o Senhor, Ele vai responder exatamente no tempo dele. Da forma que Ele quer e no tempo que Ele quer. Ele nem se apressa para responder algo. O Senhor não é precipitado, como nós somos precipitados. O Senhor, Ele não se atrasa na ação dele, seja lá qual for a ação dele. Ele não se retarda. Ele faz exatamente no tempo preciso. Isso para nos ensinar muito a sermos perseverantes em oração, a sermos pacientes em meio à confusão e problemas que nos acometem, que nos alcançam na nossa caminhada. Irmãos, o Senhor, Ele é muito sábio. Ele sabe como ajudar o seu povo a ser um povo mais preparado para o próprio serviço a Ele. E em meio a tudo isto, e em meio a todas essas questões, Ele quer sim fortalecer muito da nossa fé, a fim de que a nossa fé seja amadurecida, como Ele quer fazer com o próprio profeta Abacuque. E aqui, irmãos, nós vemos a resposta do Senhor. E a resposta dele não é uma resposta somente ao profeta Abacuque. Ele não se volta falando somente ao profeta Abacuque. Abacuque, ele se dirige ao Senhor como uma espécie de profeta mediador em nome dos justos, dos remanescentes fiéis que sofrem em meio ao povo, mas o Senhor responde dirigindo-se à nação de Judá. A toda a nação. E aquilo que experimentarão todos da nação de Judá. Ainda que não sejam todos culpados dos pecados. O texto nos diz, voltando para o verso 5, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Ele manda contemplar as nações, irmãos, nesta ocasião, para que o povo, os justos, contemplem as nações, porque eles estavam, como o profeta Abacuque, especialmente, olhando somente para a nação de Judá. Ele diz, olha ao seu redor. Olhe para as nações ao seu redor. Contemplem. Porque é de lá que virá a solução para o problema no meio da nação de Judá.
Ele vai dizer, olhai, contemplem com seus próprios olhos e vocês contemplarão o que haverá de acontecer. Ficai maravilhados, vocês vão ficar admirados com o que haverá de acontecer. Logo, logo. E desvanecei. É um alerta, irmãos. O profeta ele está sendo dramático. Alguém pode pensar, mas é necessário. Não há palavras de alerta que ele possa dar ao seu povo naqueles dias que possa ser tão grande. Porque o problema que está para vir sobre Judá é enorme. Eles devem ficar grandemente admirados. Eles devem ficar com o coração amedrontado. Eles devem ficar realmente maravilhados, porque o que está para acontecer não é coisa pouca. E o profeta, o Senhor, através deste livro, nos diz, isso vai acontecer em vossos dias. Naqueles dias, daquela mesma nação, daquele mesmo povo, daqueles que estavam vivendo ali, em vossos dias, isso acontecerá. Obra tão grande, que vocês não vão crer. Vocês vão ficar até incrédulos de que algo desta natureza realmente acontecerá quando isso for contado a vocês. Então, ele faz essa introdução abrupta de um Senhor que revela que se apressa, que ele está apressado agora para resolver esse problema. Ele tem de resolver. Ele tem de agir. Ele não pode ficar parado. E é interessante, irmãos, o texto nos diz, no verso 5 ainda, porque realizo. É como alguém que está preparando algo com as próprias mãos, como um artífice. Algo que ele está realizando, preparando. Ele vai dizer que ele mesmo realiza isto. O texto está nos dizendo, irmãos, que é ele mesmo quem vai fazer o que está para acontecer e o que está para vir sobre Judá. E ele reforça isso no verso 6, quando ele diz, pois eis que suscito os caldeus. O que é que o Senhor vai realizar no meio deles? O Senhor vai suscitar os caldeus. Quem eram os caldeus? Os babilônicos. Os babilônicos. E nós veremos aqui mais à frente, não somente o caráter deles, mas a ação deles, o poder deles, como esses homens agiam. Mas reparem, quem é que suscita? O Senhor que realiza, e é o Senhor Deus quem vai suscitar os caldeus. Ele vai levantar os caldeus. Ele vai usar os caldeus como instrumento seu. O Senhor usando uma nação perversa. Suscita os caldeus, aí ele vai começar a descrever. Quem eram esses homens? Nação amarga e impetuosa. Muito claro. Homens perversos. Todos, não está falando aqui sobre os reis deles. Toda a nação era amarga e era impetuosa. Não somente isso, ele vai dizer que marcham pela largura da terra. Eles vão se espalhando devagarinho, mas se expandindo, seguindo em frente. Como que ocupando toda a terra. É assim que os babilônicos, suscitados pelo próprio Deus, estão caminhando. É assim que eles caminham, quando eles vão, então, lutar ou invadir outros povos. Eles estão sendo erguidos, eles estão caminhando pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles vão tomar o que é dos outros. Não é meu, mas vai ser meu agora. Os babilônicos vão dizer. E eles tomam. Mas vai ser dito acerca deles. Eles são pavorosos e terríveis. Mas questões revelando como eles são realmente perversos. E vejam, eles agem como independentes, autônomos. Vai nos dizer que eles criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Eles não respeitavam
qualquer tipo de regras de guerra. Coisas que eram estabelecidas. E então, por ele não existia isso. Eles não queriam saber de quem eram seus inimigos. Não havia regras, momentos em que, de coisas que devem ou não devem ser feitas no conflito de guerra. Quem tivesse pela frente deles, não importava quem fosse, se guerreiro, pronto para a guerra, ou uma mulher grávida com seus filhos, ou um velho, eles passavam matando. Eles eram perversos mesmo. Acontecia em muitas ocasiões destes homens, muitas vezes num conflito de guerra, encontraram uma mulher grávida, eles matavam a mulher, abriam a barriga e matavam a criança. Tão perverso que eles eram. Os babilônicos. Lembrem-se, suscitados pelo próprio Senhor, nesta ocasião. Mas ainda o texto vai nos dizer mais. O verso 8º. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Você já deve ter visto o leopardo, né? Ele corre muito rápido, é impressionante. Muito rápido. Ele está dizendo que os cavalos deles, uma linguagem metafórica aqui, que eles são muito rápidos. Tão rápidos quanto um leopardo, que em segundos está ali, do nada está no seu pescoço. Muito rápido. São os cavalos dele. Mais ferozes que os lobos ao anoitecer, que na sua fome olham uma presa no meio da noite e ele alcança. Ele devora. Ele não permite, ele não dá espaço para que a sua presa possa escapar. São assim os babilônicos. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar, é repentino. Eles chegam assim. Impetuosamente são os babilônicos. Verso 9. Eles todos voam para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. É interessante isso aqui. Eles todos vêm, nos diz o texto, para fazer violência. Abacuque, anteriormente, estava clamando ao Senhor e clamando violência. Ele gritava, violência onde? Estava acontecendo a violência? No meio do próprio povo. Povo violento. O povo de Judá naqueles dias. O que é que o Senhor faz? Levanta um povo violento. Vocês querem saber o que é violência? Eu vou levantar um povo muito mais violento que vocês. É como se o Senhor estivesse levantando aqui uma nação que revela pecados que eram encontrados no meio do próprio povo. E vai tratar o povo com violência, que era um pecado muito grande no meio do povo. Ele está fazendo isso. O Senhor que realiza a obra e o Senhor que suscita, como nos diz o texto. Violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles estavam determinados. Eles não voltavam atrás. Eles seguiam em frente. O que é para fazer? É isso. Eles iam determinados, dispostos. O coração deles ardia no desejo de cometer todo tipo de violência. Todo tipo de violência. Era isso que eles desejavam no seu próprio coração. Veja a perversidade do coração dos caldeus, dos babilônicos. E vai dizer, eles reúnem os cativos como areia. Eles pegam tanta gente nas suas batalhas que eles reúnem tudo assim, ó, como um montão de areia que é feito. Eles fazem isto com muita facilidade. Não tem quem possa impedir eles. Eles são imbatíveis. Seria esta a descrição feita pelo próprio Senhor. Verso 10. Eles escarnecem dos reis. Os reis se levantam e eles começam a zombar dos reis. O texto nos diz, não é? Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Eles olham assim, quem são vocês? Não são nada diante da minha nação, do meu poderio, do meu poder de guerra.
ele consegue passar, ultrapassar qualquer um que se coloque diante deles. Então é motivo de zombaria e de riso. Coitado desse rei, eu vou passar por cima. Eles sabiam, eles estavam plenamente conscientes de tudo aquilo que eles eram capazes de fazer. E eles se riam de todas as fortalezas, nos diz o texto, porque amontoando terras tomam. E era interessante, eles olhavam fortalezas muito grandes, se deparavam com elas, e uma das estratégias deles para pular as fortalezas era amontoar terras. Quando aquela nação ou aquele povo já estava enfraquecido, certamente, de dias, provavelmente de angústia que eles, os caldeus, provocavam naqueles contra quem eles se levantavam. Porque se fosse uma nação forte ainda, tem os flecheiros, né? O cara vai juntando areia, e é isso que eles faziam, iam juntando areia, encostando nas fortalezas, e depois subiam e estavam do outro lado. Se tivessem flecheiros fortes, prontos para a guerra, mas a ideia é que eles já estavam enfraquecidos, de dias, provavelmente, de perturbação dos caldeus. Então eles juntavam areias, subiam as fortalezas e entravam. Acabou. Quando entravam, confusão grande. Vejam, os babilônicos, eles realmente faziam coisas terríveis. Eles, como eu estou mencionando, né? Um povo enfraquecido já. O que eles faziam muitas vezes? Eles tentavam ir até essas pessoas. Eles tentavam adentrar as fortalezas e muitas vezes tinham alguma dificuldade. Durante alguns dias, então, eles estavam nesse processo lá, tentando, então, romper as fortalezas. O que eles faziam, então? Se eles sabiam onde tinha um lugar onde eles poderiam impedir o acesso de água à cidade, ou à fortaleza, eles tentavam impedir. Opa, não vai entrar mais água, não. Imagina isso. Um povo reunido, todo mundo preso dentro das fortalezas, e eles fecham o acesso de água. Pense aí, dias, sede, angústia, não tem como fazer as coisas, está faltando água, acesso ao alimento, opa, cortavam o acesso ao alimento. Imagine você lá dentro, fome, sede, o caos está sendo instaurado no meio. E está o povo lá preso. Se sair, o que é que acontece? Eles nos pegam. Mas eles estão lá fora tentando entrar. Como sobreviver ali no meio? É fome, é perturbação. Imagine crianças, velhos, jovens, todos sofrendo no meio ali. Mas então, o que eles faziam ainda para agravar e atormentar as pessoas? Aqueles que eles conseguiam pegar no confronto de luta antes de entrar nas fortalezas, muitas vezes eles pegavam os homens e empalavam os homens. Pegavam lanças como ferros ou coisas grandes, colocavam por baixo dos homens, enfiavam atravessando de baixo para cima, encaixavam no chão e eles ficavam erguidos assim, pendurados. E eles colocavam eles diante das portas da cidade, das fortalezas. Isso para trazer tormento para quem está olhando de dentro. E para não, como se não bastasse, depois que a carne deles estavam podres, fedendo, eles baixavam, pegavam e lançavam dentro das fortalezas. Esses eram os caldeus. E quando tinham acesso ao povo, a bagunça era grande. Não respeitavam absolutamente ninguém. Estes homens, esta nação, foi a nação que fora levantada naquela ocasião. E o verso 11 então nos diz, então passam como passa o vento e seguem. O vento que você não consegue segurar. O vento que você não consegue estocar. É o vento, essa é a ideia, está dizendo assim, olha, não tem nada que impeça. Assim como o vento passa impetuosamente, não tem quem segure. Assim, essa nação que está sendo levantada. Fazem-se culpados este, cujo poder é o seu Deus. Eles sabiam que eram poderosos e eles amavam o seu poder. Era uma nação idólatra. Uma nação que procurava viver independente. Eles eram independentes. Eram como que autônomos, eles imaginavam. E eles eram idólatras. Eles adoravam o seu poder, aquilo que eles conseguiam fazer. Problemas e pecados que são encontrados no meio do povo do Senhor também em Judá naqueles dias. Mas, irmãos, eu volto a falar.
quem levantou os caldeus, quem levantou os babilônicos foi o próprio Senhor. O Deus Santíssimo e Justíssimo, levantando uma nação perversa para disciplinar o seu próprio povo. Levantando uma nação perversa para tratar os pecados da sua igreja. É exatamente isto que o texto do profeta Abacuque quer nos levar a entender. Isso pode nos fazer ficar pensando, mas como o Senhor pode agir assim? Meus irmãos, nós podemos ter certeza de uma coisa, trata-se de uma questão complexa que nós podemos não conseguir entender plenamente. Mas trata-se de um Deus que é infinitamente santo e justo e que ele precisa muitas vezes realmente agir de um modo que não conseguiremos entender, mas é o que é necessário ser feito. É o que é necessário ser feito. Isso aconteceu naqueles dias. E o fato de o Senhor revelar através deste texto que Ele é aquele que suscita, isso nos mostra um primeiro ponto. Que esse Deus que suscita é um Deus que realmente governa as nações. Ele reina sobre tudo. Não há acontecimentos mundiais, coisas que acontecem no mundo inteiro, que não esteja sob o governo do Senhor. Então nós devemos entender, o Senhor ele reina absoluto sobre tudo. Ele preside tudo. Como lemos no Salmo 29 no início do culto, como nós cantamos no Salmo também 24. O Senhor, Ele é que faz todas estas coisas. Naqueles dias foi Ele, nos nossos dias de igual modo. Por que razão? O que é que faz com que o Senhor muitas vezes se levante deste modo, irmãos? É por causa do pecado. O Senhor, Ele não se levanta sem propósito. Ele se levanta com um propósito muito bem definido. Ele não pune as nações, Ele não pune o seu povo sem causa. Ele não traz sofrimentos nas nossas vidas se Ele não tiver um propósito. E Ele se utiliza do mal para fazer o bem. É isso que Ele faz. Quando Ele se volta para a nação de Judá, para disciplinar o seu povo, o seu propósito, irmãos, é fazer com que esse povo ele possa ser restaurado. Esse é o propósito de toda disciplina. É fazer com que o ofensor ele seja tratado, ele seja santificado, ele seja moldado. É exatamente isto. A disciplina do Senhor sempre visa a purificação do povo do Senhor. E sempre será uma manifestação do amor de Deus pelo seu povo. E a disciplina, irmãos, do Senhor vem de diversas formas. Não é somente na igreja quando alguém é chamado e é disciplinado, mas muitas vezes, por causa dos nossos pecados, do pecado do povo, problemas reais que acontecem na nossa vida, na nossa família, na nossa saúde, na nossa nação, tantas. Muitas vezes é a mão do Senhor pesando sobre nós. E o estarmos em aflição, mesmo que não saibamos, será que é por causa de um pecado meu cometido? Será por causa disso? Não sabemos muitas vezes a razão de sofrermos muitos males nesta vida. Mas se isto, o sofrimento, servir para conduzir-nos a refletirmos sobre os nossos próprios pecados, isso já é algo por demais bom. O que está acontecendo? Talvez por causa dos meus pecados, dos quais eu preciso me arrepender, os quais eu preciso abandonar. Porque, irmãos, a disciplina ela vem como manifestação do amor de Deus para conosco,
Sim, nós leremos aqui. Mas, se os homens permanecem nos seus pecados, a ira do Senhor se revela de uma forma muito grande. E ele, ao fazer isso, ele é justo. Nós lemos isto até na Confissão de Fé de Westminster, quando lemos sobre as censuras eclesiásticas. O Senhor se utiliza da liderança da igreja para tratar os pecados do povo, sim. Mas, como diz a terceira seção da Confissão de Fé, no capítulo 30, as censuras eclesiásticas são necessárias. Vocês pensem na censura como uma disciplina. E pensem que aqueles que agem no meio do povo de Deus, como liderança da Igreja de Cristo, tratando essas questões, vocês devem entender que é o próprio Senhor fazendo isso, através daqueles a quem Ele chamou. Mas o que visa a disciplina do Senhor? As censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores. Essa pessoa era como o povo de Judá naqueles dias e como nós muitas vezes, como o povo de Deus, se afasta de Cristo. Caminha nos seus próprios caminhos. Se desvia do Senhor. O que é que o Senhor faz através da disciplina? O propósito. Reconduzir essa pessoa a Cristo. É trazer você, que sofre com a disciplina do Senhor muitas vezes, para Cristo. É conduzi-lo ao Salvador. Mas não somente isso. A disciplina visa também o seguinte: para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes. Então, quando você contempla aqueles que pecam gravemente, e você sabe disto, isto é exposto muitas vezes na igreja, quando é necessário. Aquilo deve trazer um alerta para você, que está de pé, mas a palavra nos diz, cuidado para que não caia. Você pode cair nos mesmos pecados, ou num pecado muito mais grave. A disciplina do Senhor serve para nos alertar a fugirmos, para que não experimentemos o mesmo fim. Foi o que a nação de Judá não fez. A nação de Judá viu Israel caindo na disciplina de Deus, sofrendo muito, mas eles ainda assim seguiram o mesmo caminho. Não podemos ser tolos, irmãos, em seguir um caminho que não é o caminho de Deus. Não podemos seguir numa vereda que não é a vereda do Senhor. O fim sempre será algum tipo de disciplina sobre nós que o Senhor traz nesta vida. Juízos temporais de Deus sobre o seu próprio povo. Aprendamos com o modo que o Senhor tem a nos ensinar. Ele também, a disciplina do Senhor, visa purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira. E aí está, é como um membro no seu corpo que está infectado, que pode trazer problemas para os demais membros do seu corpo. E você tem que tratar aquela enfermidade. Se você não trata aquela enfermidade, esta enfermidade vai se espalhar pela igreja e está toda a igreja cheia de problemas. Daí a necessidade. A disciplina nunca pode ser vista como simplesmente uma manifestação de justiça e de dureza. A disciplina deve ser vista como uma manifestação de amor de Deus pelo corpo. Ele quer purificar o corpo. Ele precisa então separar, tratar com o medicamento correto, para que essa pessoa, então, sendo restaurada, possa ser, então, reconduzida ao corpo. Bondade do Senhor para com a sua igreja. Grandemente necessária em muitas ocasiões no meio do povo do Senhor. Mas mais do que isso, irmãos, além de visar isto, é algo que deve acontecer também para vindicar a honra de Cristo, que pode ser ofuscada quando a igreja não trata realmente os pecados. Mas para a honra daquele que é o cabeça da igreja, essas coisas devem acontecer. E também, como nos diz, para evitar a ira de Deus.
A ira de Deus que pode cair sobre a igreja do Senhor, a qual, com justiça, poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os seios dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. A ira de Deus vem quando a igreja não resolve essas questões no seu meio. Irmãos, é deste modo que o Senhor age. E muitas vezes, irmãos, Ele coloca sobre os homens, sobre a sua igreja, sobre uma nação, pessoas perversas e ímpias. E por que razão? Ah, pastor, mas nós oramos tanto para que o Senhor não nos desse a um governo perverso. Mas, pastor, nós oramos tanto para que não acontecesse isso conosco. Nós oramos tanto para que não nos tornássemos como outros países ao nosso redor. Mas nós clamamos tanto, Senhor, mas nós pedimos e agora é bagunça, é perseguição, é sofrimento, é impedimento, é promoção do pecado, a justiça não acontece, a impunidade vem. Tanta bagunça, por que razão? Irmãos, cabe a nós refletirmos. Pode ser em razão dos nossos próprios pecados. Isso pode ser uma disciplina de Deus sobre a igreja. Uma disciplina de Deus sobre a nação em que nós vivemos. Uma disciplina do Senhor sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada pela nossa nação, a fim de que aprendamos a caminhar nos seus caminhos e busquemos nos arrepender dos nossos pecados, reconduzindo-nos à vereda do Senhor. Você já refletiu sobre isto? A pandemia pode ter sido a manifestação disto. Governo perverso, nojento, mas que ainda assim foi colocado pelo próprio Deus lá. Que, ainda que faça todas essas coisas, é um Deus santo e justo. Santíssimo e justíssimo. Mas Ele está nos tratando, irmãos. E nós devemos ver a mão paternal de Deus nisto. Como vai dizer a palavra. E o apóstolo em Hebreus. Por que a disciplina do Senhor vem sobre nós, irmãos? Por que o Senhor manifesta muitas vezes a sua indignação contra o pecado no meio do seu povo, irmãos? Porque Ele nos ama, porque nós somos filhos não bastardos. Hebreus capítulo 12, do verso 4 em diante, diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, traz dor, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O propósito da disciplina e o propósito do mal levantado por Deus
é o bem do seu povo. É o nosso bem. Olhe para o que tem acontecido no mundo e entendam, é um Senhor Deus que governa. Ele sabe o que faz. Ele visa a glória do seu nome e o bem do seu próprio povo. Deus é justo, repito. Ele não pode permitir que o pecado siga em frente impune no meio do seu povo. Mas eu falei, irmãos, e eu tenho dito aqui desde o início, o Senhor foi quem realizou isto. O Senhor foi quem suscitou os caldeus. Seria Deus culpado do pecado deles? Seria Deus culpado do pecado cometido pelos babilônicos contra o seu próprio povo? O que nós entendemos, irmãos, é que não. Eu vou ler a 4ª seção do capítulo 5º da Confissão de Fé de Westminster, que trata da providência. Nos diz assim: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens, e isso não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal, que para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita. Regula e governa em uma múltipla dispensação, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Ainda que Deus tenha suscitado, aqueles homens fizeram o que fizeram os babilônicos pela malignidade dos seus próprios corações, eles que tinham por Deus o seu próprio poder. O Senhor vai ressaltar no verso 11 de Abacuque, capítulo 1. Quem são os culpados daquilo? Quem são os culpados? Irmãos, o profeta nos diz quem são os culpados. Ele nos diz assim: então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Os babilônicos são culpados pelos seus pecados. Eles, e nós veremos mais à frente, eles receberão juízo de Deus. O Senhor declara juízo que virá contra os babilônicos por causa da maldade deles. É um Deus, irmãos, que se revela como um Deus soberano. De um Deus que conduz, de um modo, um mal para o bem do seu povo e para a glória do seu próprio nome. Mas talvez você pense assim, mas eu não admito. Eu não admito, pastor, que essa ideia do Senhor trazer o mal visando o bem. Como assim? Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós nunca admitirmos que o Senhor, em sua infinita sabedoria, glória e soberania, se utiliza da perversidade, da maldade dos homens para punir o justo, visando isso o bem, nós temos de lançar a obra de Cristo longe. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos que realmente homens maus, homens perversos, por causa do desígnio e determinação do próprio Deus e Pai, foram levantados para punir o justo. Atos capítulo 2, a partir do verso 22, a palavra nos diz assim: varões israelitas,
Atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Olha só, o Senhor diz, vocês mataram o meu filho. Ele foi crucificado nas mãos de homens perversos e cheios de pecado, mas ele foi enviado por determinação de Deus. Isso teria de acontecer necessariamente, mas os homens foram responsáveis pelo que fizeram, assim como os babilônicos eram também responsáveis pelo que fizeram. Mas isso aqui que aconteceu, um mal levantado pelo próprio Senhor, trouxe um bem para todos nós. A ira de Deus caiu sobre o seu filho, por causa de pecados que não eram dele. O mal caiu sobre o seu filho, aquele que não merecia mal algum, para que o bem, o maior bem, viesse para nós, que é somente através de Cristo. É a salvação bendita que nós encontramos somente nele. Como isto pode acontecer? Como isso revela, irmãos, já a infinita sabedoria de Deus. Como isso revela, irmãos, a infinita bondade de Deus. Como isso revela, irmãos, o infinito amor de Deus por pecadores como eu e você, que mereciam, como Judá, um juízo. Mas esse juízo não caiu sobre nós. Caiu sobre aquele que não conheceu o pecado, mas que foi feito pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fomos salvos através deste ato do Senhor, através do seu Filho. Mas enquanto a você que não conhece a Cristo, você deve entender o seguinte: se você não se refugiar no Senhor Jesus Cristo, ira muito maior que a ira e o juízo temporal de Deus revelado sobre Judá e sobre muitos que sofreram nas mãos dos babilônicos, vai cair sobre você. Ira muito maior que o juízo temporal de Deus que caiu em 70 depois de Cristo sobre o seu povo, destruindo o templo, Jerusalém, através de homens maus. Ira muito maior do que qualquer uma dessas cairá sobre você, se você não se arrepender dos seus pecados e não se voltar para o Senhor. Se você não abandonar a sua vida longe de Deus e se voltar para o Senhor, é exatamente isso que você experimentará. Você precisa se arrepender, você precisa se voltar para o Senhor. Você precisa crer em Cristo como seu Salvador. É unicamente através dele, criança, jovem, adolescente, homem velho. É somente através dele que você encontrará refúgio para o grande e glorioso dia do Senhor, o dia da sua ira. Corra para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva, que fala aos nossos corações hoje. Ó Senhor, ajuda-nos a fugirmos daquilo que é desagradável a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a fugirmos do pecado. Ó Senhor, não permita que caminhemos, Senhor, longe do Senhor. Que a Tua ira não venha sobre nós, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Pela Tua graça, ó Deus, ajuda-nos a vivermos no Teu temor, a sermos santos.
Ó Deus, também manifesta, Senhor, a tua bondade na vida daqueles que não conhecem a Ti. Ó Senhor, salva o perdido. Resgata-os da condenação. Conduze-os a Cristo, o nosso único Salvador. Faz isto, Senhor, tem misericórdia. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos cantar o cântico de resposta à pregação da palavra do nosso Deus. Cantaremos o Salmo 42b. Lágrimas de dia, noite me sustém, pois me dizem de contínuo o teu Deus onde estará. Dentro em mim minha alma chora, quando lembro a multidão alegre conduzia para a casa do Senhor, entre gritos de alegria, festejando em louvor. Porque estás tão triste, ó alma, perturbada dentro em mim? O Senhor teu Deus espera, pois ainda o louvarei. Ao meu Deus, o meu auxílio, eu ainda louvarei. Abatida está minha alma, abatida dentro em mim, e de ti então me alegro, nas terras do Jordão, em Hermon, ali no monte e no outeiro de Mizar. Ao fragor da Escatadupas, um abismo ao outro atrai. Ó Senhor, as tuas vagas têm passado sobre mim. Sim, ó Deus, as tuas ondas têm passado sobre mim. Porém, Deus, durante o dia, me dispensa o seu favor, e de noite está comigo o seu canto. Então a Deus, o Senhor da minha vida, faço a minha oração. Digo a Deus, a minha rocha, ó Senhor, por qual razão me olvidaste, me esqueceste, porque hei de lamentar sobre os meus opositores,
sob a sua opressão. Esmigalham-se os meus ossos aos insultos receber, quando meus opositores vêm dizer perante mim: onde se encontra o teu Deus, o teu Senhor? Porque estás tão triste, ó alma, perturbada dentro em mim? No Senhor teu Deus espera, pois ainda o louvarei. Ao meu Deus, o meu auxílio, eu ainda o louvarei. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tua bondade, por tua graça, pela oportunidade de te cultuarmos neste dia. Abençoa-nos ainda neste dia, ajuda-nos a viver para ti e a santificarmos o teu santo dia. E logo mais à noite o Senhor nos traz mais uma vez à tua casa para te servirmos, para te adorarmos, Senhor, na beleza da tua santidade. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus.